Madragoas da Amália, com António Vieira. Ora viva, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas, mais uma conversa. Hoje vamos falar, é curioso porque temos um livro sobre a mesa, lá está, eu a mentir de novo, mas este livro é curioso porque eu vou conversar com a autora, com a Inês Fonseca Santos, mas é um livro que nos vai levar a falar de outros livros e de outros autores. Chama-se Vale a Pena? É uma pergunta. Conversas com escritores. Inês Fonseca Santos é então a minha convidada de hoje. Este é um ensaio da Fundação Francisco Manuel dos Santos. É um retrato da Fundação, para ser mais exato. Eles têm os retratos e têm os ensaios. Este é um dos retratos da Fundação. Inês, seja bem-vinda aqui às Madragoas. Muito obrigado por teres vindo. E eu gostava que te apresentasses aos ouvintes da Rádio Amália. Alguns deles não te conhecem, outros podem conhecer, mas sim, gostava que te apresentasses. Então, eu chamo-me Inês, como já disseste. Nasci em Lisboa em 1979. Neste momento, assim, as minhas principais atividades é a escrita, o jornalismo e também faço várias coisas para o público mais jovem, para crianças. E pronto, e também outra das minhas grandes atividades é passar tempo com o meu filho, que é pequeno, vai fazer 5 anos, e portanto é basicamente nisso que eu ocupo os meus dias, entre os livros e os mais novos. O teu filho ainda é muito pequenino, tem 5 anos, mas já consegues passar o gosto pela leitura, já tentas fazer com que ele venha a ser um leitor? Bem, eu não sei se ele virá a ser um leitor, mas ele gosta imenso de livros, até porque nós, em nossa casa, temos muitos livros, temos pouco espaço, aliás, neste momento, para nos movimentarmos entre os meus livros e os carrinhos dele, e o Manel, que é o nome do meu filho, tem muita literatura infantil-juvenil, tem muitos álbuns ilustrados, porque eu sempre tive, portanto ele herdou, no sentido em que os consulta e os vê e gosta não de ler, mas de ouvir as histórias, porque ele ainda não sabe ler. Neste momento ele pede-me para ouvir histórias, e mesmo os amigos dele gostam que eu lhes mostre livros, mas não sei no que é que eles se virão a tornar, porque se vão ser de facto leitores, eu gostava que fossem, como é evidente, mas com as tantas solicitações que há hoje em dia, crescer numa casa com livros não significa que as pessoas se tornem depois leitores. Como é que se resiste a essas solicitações? A minha ideia é que mesmo as pessoas que liam, ou seja, isto vai além do facto de pessoas dos mais novos, dos mais jovens, não lerem porque têm a internet, ou seja o que for. O que se está a passar é que muitas pessoas que liam estão a ler muito menos. E algumas até dizem, eu gostava de ler mais, mas uma pessoa acaba sempre por se distrair, diz que só vai 1 minuto ao Facebook e acaba por passar lá 20 minutos, na viagem de comboio, que outrora era passada a ler. Agora é passada com o telemóvel na mão, não é? Como é que é no teu caso, por exemplo? Bem, eu não tenho alternativa, porque o meu trabalho neste momento é também entrevistar escritores, portanto a única diferença que pode haver relativamente ao passado é que eu leio o mesmo número de livros e leio as mesmas páginas, digamos assim, só que antigamente lia porque me apetecia e hoje em dia leio porque tem que ser, porque vou entrevistar os escritores. É evidente que no meu caso, como eu sempre fui uma leitora, não me causa nenhum transtorno isto, porque aquilo que eu estou a ler provavelmente iria coincidir com aquilo que eu estaria a ler se não tivesse esta profissão. E, portanto, não é daqueles casos em que eu costumo dizer que tenho muita sorte, porque, no fundo, trabalho naquilo que gosto e hoje em dia é raro isso acontecer. Acho que as pessoas hoje, de facto, têm muitas solicitações, nós vivemos tempos muito acelerados e, portanto, temos esta tentação de seguir caminhos mais fáceis e a leitura é um processo exigente, exige concentração, exige silêncio, exige disponibilidade.
e eu acho que as pessoas estão com pouca disponibilidade. Às vezes nem é tanto disponibilidade física, é mais disponibilidade mental, porque os tempos são tão acelerados, nós dividimos-nos em múltiplas tarefas, em múltiplas solicitações e depois acabamos por nos perder. E às vezes só queremos é desligar a cabeça, e a leitura obriga-nos ao oposto, obriga-nos a ativar todos os sentidos e tudo aquilo que tem a ver com o pensamento. E isso eu acho que é o maior perigo, é nós cairmos na tentação de fazer um shutdown em vez de estarmos concentrados naquilo que nos faz refletir sobre a existência, sobre a vida, sobre o mundo, e olhar e reparar. No teu caso, e como já disseste que o teu trabalho tem muito a ver com ler, com falar com autores, também não há o risco de, por ser o teu trabalho, por ser algo que faz parte do teu dia-a-dia, perderes uma certa frescura de leitura, um olhar que muitas vezes pode vir de um entusiasmo, ou consegues mesmo assim ter entusiasmo para ler tudo aquilo que tens para ler? Eu tento ter, porque tento ter esse entusiasmo. A única coisa que me pode tirar esse entusiasmo é eu não conseguir passar tanto tempo com um livro como gostaria de passar. Porque eu gosto de ler com algum tempo, gosto de sublinhar, de virar os cantos às páginas, de voltar atrás, de quando acabar o livro, se me apetecer, voltar a algumas passagens ou reler algumas histórias, quando se trata, por exemplo, de narrativas mais curtas, e portanto, a única coisa que me condiciona, sobretudo em momentos em que vêm muitos escritores, sei lá, quando há um festival literário em Portugal, vêm muitos escritores estrangeiros e em pouco espaço, em pouco tempo, no fundo, tenho que ler muitos livros, e às vezes gostava de estar mais tempo com esses livros, mas eu tenho a sorte também de poder entrevistar os autores que mais me interessam. É raro eu ter que fazer um frete, como se costuma dizer, e entrevistar alguém que tenha um trabalho que não seja uma coisa que eu fosse ler, mesmo que não trabalhasse nesta área. No entanto, quando falas com um autor que pode não te agradar tanto, podes ser surpreendida pela positiva, mas também pode acontecer o contrário. Claro. Podes falar com um autor de quem gostas muito e ficar desiludida. Isso já te aconteceu? Acontece muito, acontece muito, mas nos últimos tempos, regra geral, têm sido excelentes as surpresas. Tenho descoberto autores extraordinários, nomeadamente brasileiros, por exemplo, o Julian Fuchs, que ganhou agora o Prémio Saramago. Não só é um excelente escritor, como é uma excelente pessoa, é muito interessante conversar com ele, porque ele tem uma visão muito fresca e muito original sobre o mundo e sobre a própria história a história pessoal dele e a história coletiva, que tem a ver com os países da América do Sul e Latina. E depois, por exemplo, no outro dia também conheci outro escritor brasileiro que eu nunca tinha lido e foi muito interessante conhecê-lo. Quando há essa coincidência entre aquilo que é um bom escritor e aquilo que é uma boa pessoa, excelente. Mas eu nunca tenho essa expectativa, porque no fundo o que me interessa, em termos profissionais, são os livros, é a literatura, e portanto nunca vou com a expectativa de encontrar uma pessoa extraordinária. Vou com a expectativa de encontrar um discurso extraordinário, mas depois essa parte... Mas até aí podes ficar desiludida, porque um escritor pode ser o melhor escritor do mundo, mas depois em termos de comunicação e até naquilo que diz naquele momento da entrevista, pode ser muito pouco comparado com aquilo que escreve. Sim, eu acho que hoje em dia isso acontece menos, porque lá está, porque os escritores estão muito preparados já estão preparados para entrar neste esquema de divulgação dos livros, e portanto quando vão para uma entrevista alguns já têm um discurso mais ou menos preparado, e portanto defendem-se dessa maneira, os que não são tão bons comunicadores. É claro que nós, quando estamos a fazer perguntas e a ter uma conversa, percebemos se o discurso está mais ou menos preparado, se é mais espontâneo, mas eu compreendo
que os escritores muitas vezes estejam fartos dessa tarefa de divulgar os livros, de conversar com os jornalistas a toda a hora, porque de facto o trabalho do escritor é outro, é o de... é um trabalho solitário, não é? Os escritores trabalham sozinhos, escrevem os seus livros, passam muito tempo a ler e a escrever, no fundo, e essas duas atividades implicam essa solidão, e depois, de repente, passam para um momento em que o livro chega às mãos dos outros, do leitor, o que é ótimo, mas eu acho que muitos escritores preferiam deixar o livro fazer o seu caminho sozinho. Só que hoje em dia é impossível, há toda uma máquina, aliás, fala-se disso neste meu pequenino, neste livro que eu escrevi sobre escritores, há toda uma máquina que obriga a essa disponibilidade. E nem sempre, mesmo os que são maus comunicadores ou que comunicam pior, acabam por se defender. Já vamos tentar falar um pouco mais sobre isso mais à frente. Hoje converso com a Inês Fonseca Santos a propósito deste Vale a Pena? Conversas com escritores. É um retrato da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Mas antes de continuarmos a conversa, temos de ouvir alguns fatos por aqui e vamos seguir as preferências da Inês. Ela gosta de ouvir o Camané e por isso eu vou fazer-lhe a vontade. E vamos ouvir o Camané com Infinito Presente. E depois de termos ouvido o Infinito Presente, ouvimos também este Senhora do Monte, um dos temas que está incluído no último trabalho do Camané. Camané canta Marceneiro, e ele vem às Madragoas brevemente para nos contar tudo a propósito deste disco. Inês, tu que tens eu não resisto, tu que tens uma história curiosa com o Camané. Tenho. Havia umas sessões de entrevistas, de conversas, no fundo, não eram entrevistas, de conversas, ali no Caixo Sodré, e eu tinha que conversar, eu e a Raquel Marinho, tínhamos que conversar com o Camané. E estávamos muito entusiasmados, aquilo tinha um jantar antes, nós gostamos as duas muito do Camané, ainda por cima ia-se falar do David Mourão Ferreira, e estava também o David Ferreira, filho do David Mourão Ferreira, e eu estava bastante constipada e às tantas, eu e a Raquel tínhamos o trabalho dividido, mas eu às tantas fiquei sem voz durante a sessão e, portanto, foi irónico, porque estava a falar com uma pessoa que canta tão bem e fiquei sem voz e, portanto, não podia sequer fazer-lhe perguntas, mas a Raquel Marinho felizmente estava lá e assumiu o controle da situação e salvou-me daquele Mas repara que onde está o Camané, a única voz que importa ouvir é mesmo a dele, portanto é uma espécie de homenagem. Exato. O facto de teres ficado afónica. Para ele, para se ouvir o Camané. Nem mais. Olha, há pouco falámos sobre esse outro lado que um escritor tem de enfrentar, de dar entrevistas, e tu estavas a falar que por vezes, e em alguns dos casos, é difícil para eles saírem de uma bolha, de uma espécie de isolamento que a escrita de facto exige para esse lado mais público. Mas em relação a quem faz entrevistas, em relação a ti, como é que tu lidas com isso? Como é que tu lidas por vezes com o desconforto de um autor em querer dar uma entrevista, com o humor de cada dia? Podes apanhar um autor num dia mau? Como é que um jornalista faz? Eu acho que um jornalista o que faz nesses casos é mostrar ao escritor que leu o livro e que sabe do que está a falar, porque logo aí há uma espécie de alívio do outro lado, porque não se está a falar em vão, e portanto aí a entrevista passa a ser um diálogo, uma partilha, e deixa de ser aquela coisa, então escreveu este livro e ele do outro lado só tem que completar a frase, e passa a ser mais uma troca de ideias, de impressões, e acho que quando o escritor sabe ou nota que o jornalista ou que o entrevistador leu o livro e fez o trabalho de casa, fica logo mais tranquilo, porque sabe que se vai falar daquilo que ele fez. É evidente que muitas vezes os escritores distanciam-se, a partir do momento da publicação, distanciam-se daquilo que escreveram. E eu compreendo isso, como eu tenho estes dois lados, também escrevo, tento dar a volta precisamente porque compreendo essa vontade menor que um autor possa ter de falar sobre algo que para ele já está encerrado. E portanto aí tento revelar a minha empatia e acabo por ter que dar a volta à questão.
Aqui neste programa eu muitas vezes assumo que não leio o livro do autor. Tenho um autor aqui todos os dias, quase, e eu assumo muitas vezes que não leio o livro. No caso da Inês, eu por acaso li o livro dela, só que foi há tanto tempo que não me lembro. Por isso, no dia em que eu leio um livro, também não tenho muito para dizer, porque eu não me lembro, do que é que li. Tenho uma péssima memória. De qualquer das formas, eu acho que uma das primeiras perguntas que eu te gostava de fazer é sobre a própria estrutura do livro. Tendo em conta que este livro parte um bocadinho do teu trabalho, das conversas que tens com autores, porquê é que são estes autores os que tu aqui incluíste? Porquê é que são estes e não outros? E como é que organizaste o livro com aquilo que tinhas? Então, porquê é que são estes e não outros? São estes porque o que me interessava aqui era que entre linhas se percebesse ou se fizesse a distinção entre literatura e livro. Porque hoje em dia nós entramos numa livraria e temos livros sobre tudo, saem centenas de livros por mês, 40 mais ou menos, 40, em Portugal 40 livros por dia, e portanto nós, quando entramos numa livraria, grande parte do que ali está não é literatura. São livros que têm o seu espaço de existência, que eu acho que é legítimo que existam, mas não são literatura. E, portanto, é muito diferente nós falarmos do mercado editorial e falarmos de literatura, hoje em dia. E, portanto, interessava-me que os autores com quem eu conversasse tivessem presente essa distinção. Também foi por razões práticas, porque há uns autores de quem eu sou mais próxima e que conheço melhor e, portanto, sei a disponibilidade que eles têm. Sei que, por exemplo, se eu envio um e-mail ao António Cabrita, que vive em Moçambique, o António Cabrita me vai dar respostas extraordinárias e longas que me vão dar muita matéria para trabalhar. Eu sei que se pedir ao António Mega Ferreira, que apesar de ser uma pessoa ocupadíssima, lhe pedir para conversar sobre estes assuntos, o António Mega Ferreira me recebe, e uma conversa que deveria ter 1 hora ou que se despacharia numa hora acaba por durar a tarde inteira, porque lá está, porque pelo meio vamos nos perdendo na biblioteca dele, vamos conversando sobre outras disciplinas artísticas e, portanto, foi também por essas razões de eu saber quem é que me daria mais matéria para trabalhar e também quem é que eu sei que normalmente tem essa disponibilidade e tem essa vontade. E como eu de facto conheço muitos escritores, por razões profissionais, acabei por fazer essa seleção em função desses 2 critérios. Quem é que normalmente gosta de falar destes assuntos e tem disponibilidade para não estar a massacrar as pessoas, lá está. E também os que distinguem, e eu sei que distinguem esses 2 conceitos de literatura e de livro. É claro que depois houve pessoas que, e eu aqui às tantas até, na nota introdutória às tantas agradeço. Mesmo àqueles que não te responderam, não é? Que não me responderam, porque na verdade eu percebo muito bem essa incapacidade. Nós às vezes temos que fazer escolhas e hoje em dia mais do que nunca, e há mails que ficam por ler e há perguntas a que nós não conseguimos responder em tempo útil e, portanto, mesmo aqueles que não responderam, eu tenho que lhes agradecer porque eles revelam também, ou provaram que parte daquilo que está neste livro, aquilo que se espera de um escritor, hoje em dia é demais para aquilo que é o trabalho do escritor. Ou deve ser a atividade da escrita? Porque a ideia, e eu já falo aqui também com muitos escritores, e a ideia que fica é que ninguém respeita muito o trabalho de escritor. Ou seja, há sempre aquela sensação de que isso é trabalho, mas quer dizer, estás aí sentado a escrever, podes sempre interromper aquilo que estás a fazer para me dar atenção. E é curioso que os escritores falam disto, não apenas da comunicação social, mas mesmo das próprias pessoas que os rodeiam, das famílias, dos amigos. Há sempre aquela sensação de que aquilo que estás a fazer não é bem trabalho. É um bocadinho ingrato, porque lá está, muitos escritores são freelancers e alguns vivem de direitos de autor, outros vivem de outros trabalhos. Há muitos casos aqui neste livro que revelam precisamente que um escritor tem que ser muitos, porque infelizmente não dá para viver de tipo 90% ou 95% ou 97% dos casos não dá para viver da escrita e, portanto, nós temos de ter muitas atividades. E quando estamos a escrever, há sempre aquela tentação de os outros nos interromperem, porque nós, afinal de contas, só estamos ali sentados ao computador
a pôr umas coisas no papel ou no ecrã. E como temos como somos muitas vezes trabalhamos por conta própria, somos freelancers, temos essa disponibilidade ou estamos mais disponíveis na cabeça dos outros do que uma pessoa que tem que estar num escritório das 9 às 5, por exemplo. E tem que estar fisicamente num lugar, mesmo que esteja a fazer menos do que nós estamos a fazer em 2 horas em casa, sentados à frente do computador. E, de facto, às vezes é difícil porque as famílias consigam respeitar essa dinâmica e esse processo. As famílias e muita gente ainda pergunta, mas afinal o que é que tu fazes? Há muita gente que fica ainda baralhada, sobretudo as pessoas que, como hoje é tudo medido pelo sucesso e pela mediatização daquilo que é feito, se um escritor não aparece nos jornais, não aparece na televisão... Ele não existe. As pessoas pensam, Passa a não existir. Afinal, o que é que ela anda ali a fazer? A escrever, mas e onde é que estão... qual é o resultado disto? E por isso é que às tantas eu me lembrei de perguntar se valia a pena, neste contexto, continuar a escrever, não é? E a conclusões chegaste? Eu também já sabia que as pessoas que eu ia entrevistar me diriam que vale a pena. E muitos disseram-me aquilo que eu também já sabia, não é? Que é impossível, quando se escreve, há momentos em que uma pessoa tem que se dedicar à escrita de facto, que é quase uma questão de sobrevivência, e, portanto, independentemente de tudo o que está à volta, o escritor senta-se para escrever. É um escritor, pronto, esse é o seu trabalho, essa é a sua atividade. Mesmo que tenha outras profissões, que normalmente servem para pagar a vida e a literatura para a salvar, dizia o Manuel António Pina, mesmo que tenhamos outras profissões, é aqui que nós conseguimos revelar as nossas reflexões sobre o mundo, sobre o que é, no fundo, o que é estar vivo, não é? Porque nós escrevemos precisamente com esse espanto de tentar perceber o que nos rodeia. E a verdade é que todos estes escritores dizem que vale a pena, apesar de reconhecerem que o modo como tudo hoje funciona, o escritor acaba por... Às tantas, acho que é o António Mega Ferreira que me diz que o mercado editorial é um grande palácio, qualquer coisa deste género, e o escritor está na cave, porque estamos no fim da cadeia. Nada disto existiria sem o escritor, não é? É muito contraditório, mas acaba por acontecer assim. Mas o escritor está no fim de toda aquela pirâmide, quando devia estar no topo, ou na base. Aliás, devia estar na base e no topo, na realidade, no princípio e no fim, como se fosse um movimento circular. Mas a escrita, como qualquer atividade artística, parece-me, é qualquer coisa que é intrínseca a quem a pratica. E, portanto, nenhum destes autores alguma vez deixará de escrever só porque o modo de funcionamento do mercado e o modo de funcionamento da nossa sociedade hoje é da mediatização, do aceleramento, desta voragem absoluta em que nós vivemos. Sendo que o escritor é o oposto disso. O escritor precisa de tempo, precisa de silêncio, precisa de pausa, precisa de estar resguardado, precisa daquilo que também se diz aqui, de um quarto só para si, não é? Estava precisamente nesse capítulo, que é uma referência a Virginia Woolf. Exatamente. Na verdade, o escritor também precisa do mundo, precisa de olhar e de reparar, mas depois precisa desse espaço em que se sente confortável, que muitas vezes até pode ser um café. Há muitos autores que vão para a rua escrever e que conseguem escrever em cafés, e há outros que precisam de facto de silêncio. Portanto, isto, quando eu digo silêncio e quando digo tempo, não é necessariamente, e raramente isso acontece, uma subtração ao mundo, porque o escritor precisa do mundo. O Mário de Carvalho, aliás, é bastante explícito neste livro quando fala dessa necessidade de andar. Mas andar, lá está, de caminhar pela cidade, por exemplo, que estamos em Lisboa, não é? Caminhar pela cidade, mas caminhar com esse tempo
que reparar exige. Não é? Um escritor precisa de olhar e reparar naquilo que normalmente escapa às outras pessoas. Porque é isso que a escrita e a arte em geral e a literatura em particular nos dá a mais. É um olhar específico sobre uma determinada coisa, sobre um determinado assunto. E o escritor precisa de tempo para isso. Inês Fonseca Santos é a convidada desta noite das Madragoas. Conversamos sobre este Vale a Pena. Já percebemos que vale a pena. Aliás, havia uma batota logo à partida. A Inês já sabia a resposta a esta pergunta. Conversas com escritores. Pena aqui está em itálico na capa. É propositado, obviamente. É uma referência à pena dos escritores. E este é um retrato da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Vamos ouvir Aldina Duarte, outra voz da preferência da Inês. E vamos ouvir com, primeiro, Contos de Fado. E depois de Contos de Fado, ouvimos também este... Tinha aqui à minha frente... Conto de Fadas, que é o tema que abre o novo disco da Aldina Duarte, Quando se ama loucamente, assim se chama o disco. A Aldina Duarte também vai estar em breve aqui nas Madragoas. Eu não quero que a Inês pense que eu estou a utilizar o programa e a conversa com ela para promover outros programas. Porque já falei da vinda do Camané e da Aldina Duarte, eles vão estar em breve aqui no... E eu estarei certamente a ouvi-los quando eles chegarem. Muito obrigado, Inês. Obrigado pela tua preferência. Inês Fonseca Santos é a autora do livro Vale a Pena, é sobre ele que conversamos hoje. Inês, já falámos, eu acho que é inevitável estarmos a falar muito sobre isso, porque este livro parte de conversas com autores, é o teu trabalho. Eu também converso aqui com autores e por isso eu tenho interesse também em ouvir a tua perspectiva sobre algumas coisas. A forma como os autores, como os livros são promovidos, como nós podemos fazer com que alguém encontre um livro e descubra um autor. Eu acho que nesta coisa de promover um livro há sempre dois lados, não é? Há um lado de querer chegar a mais gente possível e depois há outro lado de também quer dizer, não podemos meter o autor a fazer o pino e qualquer coisa assim, malabarismos ou o que quer que seja. Já aconteceu. Acredito que já aconteceu. Já houve poetas a Filipa Leal, que é muito minha amiga, numa apresentação de um livro de poesia dela no Porto, já há muitos anos, aliás nós ainda não nos conhecíamos nessa altura, ainda não éramos amigas, fez malabarismo com uma das sobrinhas dela e há muitos poetas que fazem coisas extraordinárias. Há uma história, eu também não estava lá, mas depois estas histórias dos poetas circulam entre poetas normalmente. O Jorge Sousa Braga, que faz assim umas performances, que é médico, ginecologista e é uma pessoa bastante metida com ela mesma, ou seja, é uma pessoa que não fala muito, mas que é um poeta extraordinário e tradutor também extraordinário. E o Jorge Sousa Braga, já não sei em que contexto, mas numa sessão qualquer com outros poetas, resolveu, não sei se foi até numa faculdade, numa universidade, resolveu abrir, julgo que as calças, acho eu, e dentro das calças tinha uma pomba branca. E isto que saiu a voar. E, portanto, isto define o Jorge Sousa Braga. E, portanto, os escritores às vezes têm esse lado, o Alberto Pimenta também tinha esse lado mais performático e muito surpreendente e que nos faz desmanchar os clichês, no fundo. Mas percebes o que eu quero dizer entre o equilíbrio, entre essa vontade de mostrar o livro a muita gente e de mostrar o livro e de fazer com que alguém descubra um autor e ao mesmo tempo ter respeito pelo autor. Como é que se encontra esse equilíbrio? Eu acho que no fundo é perceber quais são os limites daquele autor, no sentido em que se o autor, por exemplo, não está disponível para responder, sei lá, eu tenho muitas vezes o problema de fazer televisão. Há escritores que não gostam de aparecer na televisão, que não gostam de dar entrevistas para televisão, por causa da imagem, porque televisão é uma coisa que expõe muitas pessoas. E eu nunca insisto, porque percebo perfeitamente que alguém se sinta desconfortável a aparecer na televisão. Ou se sinta desconfortável num determinado meio, num determinado contexto, que seja uma coisa que não lhe faça sentido.
E, portanto, aí eu, por exemplo, eu nunca insisto. E acho que é até contraproducente que se insista, porque depois a pessoa vai contrariada, acaba por sentir depois, a posteriori, frustrada com o que disse, porque não estava confortável, e, portanto, acho que não faz sentido. E o que eu sinto também, e estou em contacto sempre com as editoras, é que as editoras respeitam perfeitamente as idiosincrasias e as vontades dos seus autores. Eu nunca vi, nunca assisti profissionalmente a ninguém que tenha forçado um escritor a fazer coisas com que ele não se sentia confortável. Existem esses casos, como é evidente, mas lá está, mas eu também, a literatura que mais me interessa não é a literatura que implica esse circo exterior a ela própria, e portanto raramente estou em contacto com isso. E com o teu trabalho, não sentes também quase a responsabilidade de fazer com que aquele autor seja mais lido e seja lido por pessoas diferentes? Sim, quer dizer, esse no fundo é o objetivo de quem faz programas como eu faço, e quem faz programas de divulgação cultural. É evidente, por exemplo, eu trabalhei muitos anos no Câmara Clara, quando nós escolhíamos uma peça de teatro ou uma exposição e fazíamos uma reportagem sobre essa peça, sobre essa exposição, era para o público perceber o que é que está ali a ser mostrado, a ser representado, e sentir-se vontade de ir ver a exposição ou a peça ou o que fosse. Com os livros a mesma coisa. E eu tive experiências muito boas, por exemplo, com poetas. No Câmara Clara, e agora também no Todas as Palavras, eu recomendava livros de poesia, recomendo e converso com poetas. E a poesia diz sempre que não é lida, só que já tive casos em que houve pessoas, espectadores, telespectadores, como se diz, que me chegaram ao pé de mim, encontraram-me na rua e disseram: olha, eu nunca tinha lido um livro de poesia, mas ouvia recomendar aquele livro, resolvi ler e agora gosto imenso e tenho andado a comprar livros de poesia e a ler poesia. É claro que isto são casos isolados ou coisas que acontecem, sei lá, de 10 em 10 anos, mas só o facto de alguém ter despertado, ter percebido que é um leitor de poesia, para mim já é uma batalha ganha, logo à partida. Porque aquela pessoa, se calhar, se não tivesse visto aquele autor a falar, se não me tivesse visto a recomendar aquele livro, se calhar nunca tinha percebido que aquele livro estava disponível. Porque nas livrarias, sobretudo nas grandes livrarias, o período de vida de um livro é 15 dias. Passado 15 dias está na estante, no fundo da estante, para o encontrar temos que perguntar, às vezes quem está nas livrarias não sabe o que está lá, e portanto aquilo é uma procura muito exigente. E lá está, mais uma vez, nestes tempos em que nós andamos todos a correr de um lado para o outro, as pessoas não têm tanta disponibilidade para reparar e para saber o que está nas livrarias, o que está nos teatros, o que está nas galerias, o que está nos museus, etc. E, portanto, se houver alguém que faça esse trabalho e que ajude a processar essa informação e ajude as pessoas nas suas escolhas, torna-se mais fácil. E se calhar um livro que como este, Celeste, já saiu há uns meses, se calhar já não está à vista nas livrarias, e o facto de eu estar aqui a falar, se calhar alguém vai ouvir e vai se interessar pelo livro, e portanto esse trabalho é um trabalho que pode ser para poucos, mas que eu acho que é sempre útil. Este livro tem uma vantagem, porque como é um ensaio da Fundação Francisco Manuel dos Santos, nós podemos encontrá-lo no Pingo Doce. Exatamente. E por isso alguém... Normalmente este está sempre perto da secção da cerveja. É verdade, é verdade. Isso teria muita graça. Faz sentido. Nem mais. Os escritores normalmente gostam de beber um copo. Em relação aos vícios dos escritores, descobriste alguns com este livro? Não. Muito normalmente diz vícios privados, virtudes públicas. Portanto, eu só posso falar das virtudes dos escritores. Não, neste caso não descobri, mas lá está, eu tenho muitos amigos escritores e conheço... Por outro lado, também a verdade é que há uma ideia muitas vezes romantizada e por vezes um escritor é um tipo mais pacato possível. Completamente, há de tudo. Exato. Como em todas as profissões, não é? Conheço advogados muito mais doidos e excessivos do que escritores. E portanto, quer dizer, há pessoas que acham que o escritor é uma espécie de
criatura fantasmática que está numa cave enfiada, sobretudo os poetas, não é? Que tem aquele lado meio cinzento, e não, somos pessoas normais todas, iguais às outras, e é claro que há um vício, talvez, que é comum a todos eles e a estes que aparecem neste livro, que é o vício da leitura. São todos muito viciados em ler e em trocar impressões e em dizer, tens que, sei lá, hoje em dia é muito comum, e para isso as redes sociais são maravilhosas, que é, estou a ler uma passagem extraordinária de um livro, tiro uma fotografia dessa passagem e ponho no Facebook ou no Instagram, ou envio para as minhas amigas por WhatsApp, e de repente contamino uma quantidade de pessoas com aquele livro. E, portanto, esse é o vício mais marcante nos escritores, que é o vício da leitura. Inês, estamos mesmo com pouco tempo. Ainda assim, eu gostava de perguntar, e é uma coisa que ainda não dissemos, e pode ter passado uma ideia diferente a quem está a ouvir, é que este livro não é um livro de pergunta e resposta. Poderia manter o interesse se fosse assim, mas não é. E nesse sentido, a ideia com que eu fiquei, e disso lembro-me, é que tu também acabas por refletir ao longo do livro, acabas por pensar naquilo que, mesmo quando não é de forma direta, é na forma como organizas, acabas por pensar acerca daquilo que os escritores estão a dizer-te. No final deste programa, queres deixar uma ou outra coisa, alguma conclusão a que tenhas chegado? Eu normalmente tento mais, em tudo o que escrevo, tento mais problematizar e deixar-me embarcar em perguntas do que em dar respostas conclusivas. E neste caso foi também esse o processo. O que eu tentei foi fazer as perguntas e as respostas nas conversas que tive com os escritores e depois integrar essas respostas e também as minhas reflexões sobre estes assuntos num texto em que aparecem as citações dos autores. Mas dividi as coisas por capítulos. Primeiro falei desta questão do pouco reconhecimento e do pouco conhecimento dos escritores, depois da questão de um espaço e de um lugar, que é também um lugar mental que cada escritor precisa, depois a questão de onde é que se aprende a escrever, porque não existe uma escola das belas letras e, portanto, é precisamente na leitura. E muita gente vai para... É curioso que eu frequentei um curso de jornalismo e muita gente vai para jornalismo com essa ideia de eu gosto de escrever e por isso vim para jornalismo. Ou também se vai estudar literatura porque se gosta de escrever. Mas, na verdade, para estudar literatura é muito mais importante gostar-se de ler. E depois, entretanto, há outros capítulos, por exemplo, sobre o mercado e um final em que se diz vale tanto a pena. E esse capítulo não é propriamente uma conclusão, mas é aquela incapacidade do escritor escapar a esse, não diria destino, porque destino, lá está, estamos outra vez no campo do romantismo e a romantizar um pouco essa ideia da escrita e da literatura, mas no sentido de escapar a essa própria atividade e essa própria necessidade de transformar o mundo em palavras. E, portanto, não é propriamente uma conclusão, é mais um apanhado e uma reflexão sobre as questões que hoje em dia enfrentam os autores, os escritores, quem publica, no fundo. Chama-se Vale a Pena, Conversas com Escritores, o livro sobre o qual falámos esta noite nas Madragoas, com a Inês Fonseca Santos. Inês, muito obrigado. Obrigada. Não queres acrescentar mais nada? Não, só que ouçam fado aqui nas Madragoas, que é sempre muito obrigado. Bom. Já estive a ouvir uns programas e gostei sempre dos temas aqui escolhidos. E às vezes pensa-se que o fado também já caiu em desuso e temos tantos autores e cantores que provam o contrário, e portanto é sempre refrescante. E o lado interessante no fado também é que, além dos intérpretes, temos, e como disseste muito bem, os autores também. Exatamente. E faço aqui uma meia-culpa, também se calhar deveria falar mais com os autores dos fados, por isso acaba por... Rosário Pedreira, por exemplo, que também é poeta também e escreve... foi convidado a este programa já. Já? Pronto, esse não... Pronto, Inês. Já estavas aí toda lançada, como quem diz. Tenho que ir pesquisar ao ponto. Tens que conversar, por acaso, enfim, ok, não vale a pena agora continuar esta conversa. Vale a pena sim, aliás, está no título, ler o livro da Inês Fonseca Santos, e despedimos-nos com a voz da Carminho. Vamos ouvir Andorinha, uma letra da própria Carminho e uma letra muito bonita para o final deste programa. Até amanhã e um forte abraço.